Eu venho aqui hoje pedindo o seu voto, o seu like, a sua inscrição, para fazer esse canal crescer e ajudar o projeto aí, né, meu? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é daqueles que já está de saco cheio de em época de eleição ficar recebendo corrente de WhatsApp, ficar vendo gente no Facebook fazendo propaganda e no geral nem entende realmente o que é o papel de cada um desses tais candidatos, para que cargos eles estão concorrendo? Você acha a eleição muito chato, um saco? E se eu dissesse que a gente vai tratar hoje de uma comédia e que a gente pode fazer um monte de metáforas sobre a eleição? Tá, eu não vou fazer a eleição ficar mais legal, desculpa. Também não vou fazer o seu grupo de WhatsApp ficar mais interessante. Mas eu garanto que depois desse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas sobre como funciona o pleito eleitoral aqui no Brasil. Bora comigo? Eleição, Election, filme de 1999, dirigido por Alexander Payne e protagonizado por Reese Witherspoon e Matthew Broderick. O filme conta a consagrada história do professor Jim McAllister, eleito 3 vezes o melhor professor da escola por votação popular entre os alunos, extremamente engajado com o movimento estudantil da escola. Este ano, haverá eleição para o Conselho Estudantil. E talvez aqui no Brasil, você, dependendo do colégio onde você estude, já ouviu falar como Grêmio Estudantil. Na sua região tem outro nome, inclusive se você não entender com essas nomenclaturas, deixe o seu comentário aqui após a descrição e fala qual que é o nome que você utiliza aí de acordo com cada canto do Brasil. Caso você esteja pensando, o que é isso, né? Vamos descrever então para tirar toda eventual dúvida. O Grêmio, ou Conselho Estudantil, é uma instituição composta pelos alunos da escola, que tem o objetivo de aumentar o engajamento deles na composição dela mesma, da própria escola. Esses alunos, eles vão participar da organização, então, de eventos para levantar verba, para ajudar na aquisição de itens que eles julguem importantes, emergenciais para o colégio, que às vezes a verba não tá longa, está bem curta. Comprar armários, equipamentos pedagógicos, uniforme esportivo para competição externa, organização de festas, formatura, enfim, é o órgão que envolve os alunos dentro da funcionalidade da escola, servindo como uma experiência também de formação cidadã para saber como funcionam esses entremeios organizacionais. Pois bem, a eleição para o Conselho Estudantil parece que está com o seu resultado já garantido, já que só há uma candidata ao cargo de presidente do conselho. Tracy, uma garota de notas altas, engajamento político exemplar dentro da escola ao longo de todo este seu período, sua passagem por ela. Ela é envolvida com os setores culturais, comitês de melhorias no colégio e está pronta para ser vangloriada com o maior patamar de sua vida escolar, a presidência do Conselho Estudantil. Ela possui uma pré-determinação muito afiada e resume os seus objetivos de vida para este momento: a vitória na eleição, a consagração de sua carreira acadêmica dentro da escola. Mas acontece que o professor McAllister não quer que Tracy ganhe a eleição. Isso porque ela foi pivô de um escândalo na escola ao se envolver amorosamente com um professor amigo de McAllister. E ao serem descobertos, o amigo de McAllister, o professor, foi demitido, enquanto Tracy continuou sendo aluna na escola. Nesse sentimento de ódio que ele nutre por Tracy, por todo este evento que culminou na demissão de seu amigo, ele tenta pensar em formas para ela não ganhar a eleição. E tem uma brilhante ideia. Paul é um aluno muito popular dentro da escola, super conhecido por ser um dos melhores jogadores do time de futebol americano, mas ele se contundiu e com certeza ele está fora dos próximos eventos esportivos que disputará pela escola. Paul nunca quis se envolver com o meio político da escola, questão de Grêmio Estudantil. Sempre se dedicou, além das aulas, ao esporte.
Mas apesar disso, McAllister convence a concorrer na eleição do conselho, trabalhando ali com o seu ego, de uma forma que uma eventual vitória no Grêmio nutriria essa frustração que deixou ele abatido, já que ele não vai poder jogar os próximos campeonatos, e lhe daria então um novo papel de destaque dentro do colégio. Mesmo sem aptidão nenhuma, vocação, conhecimento absolutamente zero sobre como funciona o conselho estudantil, Paul aceita. E terá nos bastidores o professor McAllister como seu cabo eleitoral para evitar a vitória de Tracy. A óbvia vitória dá lugar então a uma acirrada corrida eleitoral para Tracy, que precisará ir no corpo a corpo entre os alunos para buscar votos entre eles. E tem mais, há uma terceira candidata, Tammy, irmã mais nova de Paul, que surge como uma candidata com um discurso antissistema, que diz que em seu início de mandato, a primeira ação que ela vai fazer é extinguir o Conselho Estudantil para nunca mais ter essa porcaria de pleito eleitoral, que é um saco, que é uma... Enfim, você entendeu. Na verdade, ela se envolveu na eleição por uma rivalidade pessoal com o seu irmão, pois ela é lésbica e está super enciumada ao descobrir que Paul começou a namorar a garota porque ela sempre estava crushando, sempre sentindo aquela atração. E foi dada a largada. Quem ganhará a eleição? Quem que você votaria? Temos a nerd que está vislumbrando o poder há muito tempo. O famosinho que não faz a menor ideia do que é o conselho estudantil. E temos ainda a terceira via, que chuta o pau da barraca, se propõe com uma figura diferente que vai quebrar todo o sistema. Este filme é uma comédia, mas não se deixe enganar. É uma excelente metáfora com o pleito eleitoral, como funciona esse período eleitoral. Quando você assistir, reflita os diferentes personagens que têm motivações das mais tolas, desconhecimento do papel político, o aproveitamento da posição de celebridade fora do meio político para chegar ao poder, o poder como meta pessoal acima dos interesses prioritários da coletividade. A voz do candidato que se põe como diferente, com um discurso agressivo e que passa a imagem de ser honesto. Gente, deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu espero muito mesmo que, caso você assista o filme depois desse vídeo, pela minha indicação, você curta ele, pois eu acho que é uma forma mais leve, didática, de você pensar como funciona o sistema eleitoral. Eu não estou falando só do Brasil, hein? Pensando que esse filme é um filme, dos Estados Unidos. As eleições no Brasil são realizadas a cada 2 anos, sendo separadas em eleições municipais e estaduais, sendo que estas são realizadas junto com as de esfera federal, ou seja, nacional. As eleições municipais elegem os prefeitos dos municípios, que são eleitos pelo chamado voto de maioria simples, considerando apenas os votos válidos. Ou seja, ganha quem tem mais votos. Só que quando falamos votos válidos, estamos excluindo os votos brancos e nulos. Eu já vi correntes de internet que falam: se os votos brancos ou nulos tiverem percentual alto, a eleição obrigatoriamente anulada, tem que se fazer a apresentação do novo grupo de candidatos. Gente, esse vídeo está sendo gravado, publicado em 2020, e até o momento, pelo menos, isso é uma fake news. Procure na internet em fontes diretas de lei eleitoral, não essas matérias que vão aparecendo aí. Todo voto branco ou nulo é descartado. Ele entra apenas numa contabilidade de separação, ele não entra na contabilidade final. Explicando a diferença entre branco e nulo, quando a gente vai na urna eletrônica, tem um botãozão chamado branco. Você clica no branco, ele não preenche nada, você clica em confirma, é o tal do voto em branco. Eu não votei em ninguém. Agora, a ideia de voto nulo é de você colocar lá, a gente tem que digitar o número do candidato, certo? Aí eu coloco o número 000000. Não tem esse candidato. Ele vai aparecer lá, tipo, não tem ninguém. Se você confirmar, esse é o chamado voto nulo. Então, todo voto branco ou nulo é descartado, ele não entra na contabilidade final. Ele serve como um voto de protesto, de insatisfação, lógico que sim, mas isso de ter o poder de anular a eleição é mentira.
Caso você já tenha ouvido de pessoas que falam, ah, votar em branco, o voto vai para o candidato que está na frente. Essa, parcialmente, é verdadeira. Entenda que ao anular o voto, ou você cancelá-lo, colocando em branco ali, o número de votos válidos diminui. E aí o percentual de diferença entre o líder e os demais vira um percentual maior. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um município com 1000 eleitores. O candidato professor Luciano Kenji teve 200 votos. De 1000, no total, ele teve 20% dos votos, certo? Agora vamos supor que destes 1000 eleitores, apenas 500 foram votos válidos, porque os demais foram votos em branco, anularam, pessoas que não marcaram presença na eleição, enfim. Nessa situação, a gente tem ainda os 200 votos, mas por causa disso o percentual subiu para 40%. Eu sou um professor humanoide, os números não são a melhor habilidade que eu tenho, mas não sei se olhando aqui os comparativos numéricos que eu fiz ficou claro, entendendo assim, quando a gente anula o voto, entendendo que ele não é contabilizado, pesquisa na internet assim, ou quando você vê mesmo pleitos eleitorais já confirmados, você vê que as notícias sempre falam de votos válidos. E se você somar os percentuais de todos os candidatos, dá 100%. Então, de novo, esses votos brancos e nulos, eles não entram na contabilidade final, de forma alguma. Apenas para registrar qual o percentual de pessoas que optaram por não votar em nenhum dos candidatos válidos. Então, nessa proporcionalidade, eu tenho menos votos que são computados como sendo válidos. Por isso, este percentual acaba aumentando. Por isso essa ideia de falar, o voto vai para quem está em primeiro quando você anula ou vota branco. Indiretamente, é verdade. Porque ao fazer isso, você está aumentando a margem percentual do primeiro em relação aos demais, já que a gente está diminuindo a quantidade de votos válidos que poderiam ser diluídos entre os outros candidatos. Municípios com mais de 200 mil eleitores precisam que o candidato tenha mais de 50% dos votos válidos para ser eleito. Caso contrário, os dois primeiros colocados irão para um chamado segundo turno, onde então ganhará aquele que tiver o percentual de votos maior. As eleições municipais também elegem os vereadores, que ocupam a função legislativa, ou seja, que elaboram, eles discutem e aprovam as leis que serão aplicadas no município. O número de vereadores varia de acordo com o tamanho da população, para que se tenha uma proporcionalidade de representantes que atenda à demanda, teoricamente, de todos. A eleição para vereadores não tem uma contagem tão simples como a de prefeito. Aqui é considerado o chamado quociente eleitoral. Mesmo não sendo professor de exatas, eu vou me esforçar para você entender. A contagem ela é feita para distribuir cargos por partidos. Nós pegamos o número de votos válidos e dividimos pelo número de vagas de vereadores. Vamos supor que na eleição X nós tínhamos 5.400 votos válidos para 9 vagas de vereador. Quando eu faço a conta, 5.400 dividido por 9, resultado é 600. Este é o quociente eleitoral, ou seja, a cada 600 votos, cada partido terá direito a uma vaga de vereador, que no caso, internamente, no partido, você selecionará aqueles que foram mais votados. Você já ouviu nas propagandas eleitorais, vote na nossa legenda, vote no nosso partido? É que, na verdade, o que está em jogo aí é o voto para os partidos. Muitas vezes, o lançamento de candidaturas de pessoas famosas fora da política tem justamente a estratégia de aumentar o número de votos do partido, para que você aumente o número do quociente eleitoral, mesmo que esse candidato não tenha chances de ganhar. Nas eleições estaduais e de escala federal, funciona no mesmo padrão em muitas coisas. As eleições estaduais elegem governadores na mesma lógica dos prefeitos, assim como os deputados estaduais
ou distritais, que é o nome dado para esse mesmo cargo, que seria o legislativo do Distrito Federal, né, são eleitos no mesmo tipo, né, de equação, de conta dos vereadores. Em escala federal, o presidente é eleito também como os prefeitos e os governadores. E os deputados federais, assim como vereadores, deputados estaduais e distritais, nessa contagem do quociente eleitoral. Mas aqui tem um diferencial dentro da eleição federal: o cargo legislativo de senador. Os deputados federais são proporcionais ao tamanho da população. Ou seja, São Paulo tem mais deputados do que o Tocantins. Mas senadores são 3 por estado, é um número fixo, independente do tamanho da população, que possuem mandato de 8 anos. Todos os cargos que a gente tem citado até aqui, então, são de 4 anos, sendo que os cargos executivos, prefeitos, governadores e presidentes, podem ter uma reeleição, ou seja, pode-se ter até 2 mandatos sequenciais. Os cargos legislativos não têm limitação para reeleição, assim como os de senador. Mas a novidade aqui para este, o cargo de senador, é o tempo de mandato. A justificativa para ela ser tão longeva é que não haja possibilidade de se substituir integralmente os senadores, tendo então uma troca gradativa, com uma eleição trocando um cargo apenas de senador e, na sequência, os outros 2, e assim sucessivamente, em alternância. Mas faço a ressalva que há países onde também é exposta essa preocupação de não se ter a troca integral do Senado, mas os mandatos eles são menores, não chegando a esse número total de 8 anos, questionável para a lei eleitoral aqui do Brasil. E aí, você conhecia este filme já? Deixe seus comentários aqui embaixo, fale o que você achou, se você gostou. Eu fiz questão de indicar esse filme porque eu imaginei, há outros, talvez você pense aí, que também tratam do período eleitoral com o mesmo tom de criticidade, mas eu faço questão de destacar este porque eu acho ele muito bom e é um tanto quanto desconhecido por boa parte do pessoal com quem eu converso. Eu sei que você muitas vezes enxerga o período eleitoral como um saco, um período desgastado, com toda aquela questão do vucu-vucu, do boca a boca, a encheção, muitas vezes a encheção de saco que a gente interpreta, mas tente ver a eleição com uma seriedade, entendendo o processo, entendendo a relevância, a importância dos papéis de cada uma dessas figuras que a gente foi destacando aqui. Se ficou alguma dúvida ainda sobre como funciona o pleito eleitoral no Brasil, deixe suas perguntas aqui embaixo, nos nossos comentários. E, por falar em comentários, fique à vontade para deixar aqui suas mensagens. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Já indicou para os seus amigos? Compartilhe com eles. Quem sabe pode ser útil para alguém ou só uma questão de curiosidade. Beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.